nós vamos dar continuidade às nossas exposições no livro de Eclesiastes, e hoje nós vamos caminhar pelo capítulo 3, dos versículos 9 até o versículo 15, e eu peço que vocês abram a palavra do Senhor comigo neste livro, para que nós possamos refletir a respeito do que a palavra de Deus tem a nos ensinar nesta noite. Eclesiastes, capítulo 3, dos versículos 9 ao 15. E eu vou pedir para que vocês me ajudem na leitura, como nós temos feito de hábito. Leiamos sem qualquer receio, leiamos em alta voz, para que os nossos irmãos lá do outro lado ouçam nós proclamando juntos a palavra do Senhor. Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 9 ao 15. Assim diz a palavra inspirada de Deus. Que proveito tem um trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com eles os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozjar-se pela vida real. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Pai Santo, linda a sua palavra, abençoa-nos, para que nós possamos compreendê-la do modo que te agrada, para que nós possamos entender e colocá-la em prática em nossas vidas. Não permita que sejamos apenas ouvintes negligentes da sua palavra, porque os justificados não são os que ouvem, mas são os que praticam a sua palavra que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Eric Liddell foi um atleta escocês que ficou muito famoso por sua atuação nas Olimpíadas de Paris em 1924. Liddell era um cristão piedoso, ele temia ao Senhor e firmemente ele honrava a Deus em todas as áreas da sua vida, inclusive no esporte. Liddell ele era o favorito, assim, de longe, para ganhar a medalha de ouro na prova dos 100 metros rasos. Mas ele descobriu que a eliminatória para a prova aconteceria no domingo. E para ele, o domingo era o dia que Deus havia determinado para o descanso e para a adoração. Então, fiel às suas convicções, ele se recusou a correr no domingo. Essa decisão, ela causou, como se pode imaginar, um imenso alvoroço e muita pressão sobre ele, para que ele pudesse competir. Mas ele permaneceu firme no seu compromisso de honrar e temer ao Senhor, acima de honrar e temer aos homens. Liddell acabou competindo nos 400 metros, e um outro dia, prova para a qual ele não havia treinado. E surpreendendo a todos, ele não só ganhou a corrida, mas como ele também bateu o recorde mundial. O mundo não ficou... O mundo, naquela época, ficou chocado com o Liddell, e eu acredito que muitos cristãos hoje também ficariam, chamando ele de radical, de legalista. E por quê? Porque a maioria de todos nós não entende o que é temer ao Senhor. A decisão e a vitória de Liddell, elas foram para nós um exemplo de santo temor a Deus e fé no poder do Criador. Em nosso texto de hoje, Eclesiastes, do 9 até o versículo 15, o pregador nos mostra que quando ele escreveu esta mensagem, os israelitas também não
Depois de havermos ensinado, ali de 3, 1 a 8, que desde a eternidade passada, pelo seu muito e santo conselho, seu sábio e muito santo conselho da sua própria vontade, Deus havia ordenado, livre e inalteradamente, tudo o que acontece. Hoje, Ele vai nos mostrar por que foi que Deus agiu assim, para que os homens aprendam a temer. Dessa forma, o que eu desejo fazer essa noite é mostrar que porque Deus decretou de modo formoso e no seu devido tempo tudo o que acontece, nós devemos temê-lo e nos aproximar dele com santa reverência. Porque Deus decretou tudo o que acontece de modo formoso e no seu devido tempo. Nós devemos aprender a temer a Deus e nos aproximar dele com reverência. Para nossa reflexão dessa noite, o tema será: tema ao Senhor, ao Deus soberano, único e verdadeiro. Tema ao Senhor, o único e verdadeiro Deus. E nós vamos aprender a respeito do temor ao soberano e único Deus verdadeiro em 2 pontos. No primeiro, nós vamos refletir a respeito da beleza da soberania de Deus. Logo após esse famoso poema de Salomão a respeito do tempo, que nós aprendemos a respeito dele na semana passada, que foi registrado ali em 3, 1 a 8, o rei Salomão, o pregador, ele nos mostrou que desde o nascimento até a morte há um tempo e um propósito para tudo o que acontece debaixo do céu, isto é, debaixo do domínio de Deus. Agora, o pregador ele vai retomar o tema do trabalho. E aqui nós temos o nosso trecho de hoje, começa com um eco daquilo que ele já havia dito lá em 1:3, quando ele perguntou: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Mas agora, em 3:9, ele pergunta: que proveito tem um trabalhador naquilo com que se afadiga? Muitos estudiosos eles chegam neste ponto ainda pensando que Salomão, ele continua muito pessimista na sua resposta. Então eles imaginam que na sua pergunta, e a resposta então seria que não há nenhum proveito para o trabalho que nós fazemos debaixo do sol. Eles vão dizer que o poema que nós refletimos nele na semana passada, um tempo anula o outro tempo. Eles dizem que há tempo de nascer e tempo de morrer. E o que resta? Nada. Há tempo de derrubar e tempo de edificar. O que resta? Nada. É bem verdade, sim, meus irmãos, que quando o homem vive na esfera somente debaixo do sol, numa vida sem esperança na eternidade, o seu trabalho, os seus ganhos se tornam o seu ídolo. E para ele, para essa pessoa, no fim, todo o seu trabalho não renderá proveito nenhum. Tudo vai ficar para outras pessoas e não haverá nenhum dividendos na eternidade. Para estes, longe de ser um ato de gratidão e adoração, o trabalho não é outra coisa senão um fardo pesado, um mal necessário do qual ele não sabe como se livrar. E quando nós olhamos para o versículo seguinte, o versículo 10, viu o trabalho com que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir? Essa de fato parece ser a interpretação correta desse versículo. Mas nós precisamos nos lembrar que o trabalho nem sempre foi aflição. A fadiga e a decepção do trabalho, a maldição sobre o trabalho, vieram somente depois que o pecado entrou no mundo como castigo de Deus. Aqui Salomão ele parece estar encerrando uma reflexão que ele começou, como eu já mencionei, lá no capítulo 1, no versículo 3. E aqui que ele também já havia repetido em 2:22, quando ele disse: pois que tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? O que nós precisamos nos lembrar é que até neste momento, até em 2:22, Salomão ele estava buscando o sentido da vida sem Deus. E de fato, meus irmãos, sem Deus,
sem a perspectiva de Deus em relação ao trabalho, o homem não pode ver o seu ofício como uma dádiva dada por um Deus trabalhador, que é entregue aos seus filhos como graça. Para um trabalhador que não considera Deus na equação da vida, o seu trabalho, todos os seus dias, são dores, e o seu trabalho desgosto, e até de noite não descansa o seu coração. Por quê? Porque não vê a eternidade. O problema de nós pensarmos nessa interpretação pessimista é aquilo que Salomão diz de forma enfática no versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. A palavra tudo refere-se àquilo que eu já havia dito lá em 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo o que Deus fez no tempo determinado é formoso. Até o trabalho com o qual nós nos ocupamos. Algumas pessoas costumam se ressentir do controle de Deus sobre tudo. Essas pessoas parecem se julgar mais sábias do que Deus e preferiam elas mesmas preparar a sua agenda para esse mundo. Mas diferente delas, Salomão consegue reconhecer beleza na soberania de Deus. Tudo fez Deus formoso. A palavra formoso, ela normalmente, ou a princípio, ela tinha um sentido de beleza visual. Essa palavra, ela é usada para descrever, por exemplo, as filhas de Jó como as mulheres mais bonitas que existiam no país. Com o tempo, essa palavra ela ganhou um sentido mais amplo. Podemos significar algo bom, agradável, apropriado. Assim que Salomão está mostrando é que ele via beleza na cronologia decretada por Deus, como ele via isso como algo bonito, como algo agradável. Isso nos mostra, meus queridos, que não importa quando Deus faz algo, Ele sempre faz o que é bom, perfeito e agradável. Ele sabe a hora de derrubar e também de edificar. Ele sabe o tempo de fazer guerra e de estabelecer paz, inclusive o tempo determinado que nós precisamos trabalhar e nos afadigar neste tempo presente. O nosso trabalho faz parte da beleza da soberania de Deus. Mas pastor, talvez alguém me pergunte, né? Se o trabalho está debaixo da maldição de Deus, como o senhor explicou no sermão passado, como é que eu posso ver a beleza da soberania de Deus em decretar o trabalho para nós? Nós podemos ver a beleza nos lembrando que, para nós, que nascemos em Cristo, tudo o que nós o fazemos à luz da eternidade. E é quando, meus irmãos, quando nós olhamos para a realidade de que nós fomos criados para ser eternos, que um dia nós prestaremos contas ao nosso Criador, é que nós começamos a ter um senso de santo temor ao único Deus soberano e verdadeiro, aquele que é o determinador formoso de todos os tempos. É disso que Salomão nos ensina no final do versículo 11, quando ele afirma que Deus pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio. Meus queridos, diferente dos animais que vivem somente no tempo presente, sem consciência de passado e futuro, sem preocupação de que eles vão morrer em pouco tempo, verdade é essa que eu duvido que algum de vocês tenha visto algum animal fazendo um seguro de vida, ou pensando em contratar um plano de saúde. Eu tenho que deixar alguma coisa aqui para os meus filhos, para os meus descendentes. Não. Nós, os seres humanos, somos os únicos que temos consciência de existência e de tempo. Somos os únicos que podemos refletir e aprender do passado, como também nos preparar para o futuro. Quando nós lemos Gênesis 3, versículo 22, então, disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Neste versículo nós aprendemos que Deus nos criou para vivermos eternamente. Na verdade, meus irmãos,
Deus. A história da redenção nos mostra que as mais preciosas promessas que Deus nos fez nos oferecem bênçãos eternas. O Deus eterno, do Salmo 90, ele fez uma aliança eterna em Gênesis 9,16. E lá em 2 Samuel 7,13, ele prometeu que nos dará um reino que durará eternamente. E ele já cumpriu as suas promessas, nos dando vida eterna a todos quantos ouvem, creem e seguem a voz do seu Filho, Jesus Cristo, que morreu e se entregou por nós, que se ofereceu a si mesmo, a sua vida pelos nossos pecados, antes de ressurgir da morte ao terceiro dia, com poder para nos dar a vida eterna. Nós encontramos beleza no decreto do trabalho, porque nós trabalhamos à luz desta vida eterna, que já pulsa dentro do coração e da alma de cada um de nós, que pela graça nasceu do alto, nasceu do Espírito Santo, mediante a fé em Cristo, mediante a fé na pessoa, na vida, na morte e na intercessão do nosso Redentor, o Filho de Deus. O problema é que nós ainda vivemos presos ao tempo. Nós fomos regenerados, recebemos a vida eterna, mas o pecado turvou a nossa visão. E mesmo a despeito do trabalho da regeneração, nós ainda temos os nossos olhos cobertos como por uma névoa. É por isso que Paulo vai dizer para a gente lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, que nós vemos como por espelho, obscuramente. Nós vivemos em um universo sujeito ao tempo, e por isso nós não podemos compreender os planos eternos do Senhor. Nós vivemos aquilo que a teologia chama de um já, mas ainda não. Já temos a vida eterna, mas ainda não podemos compreender a eternidade dos decretos de Deus. E não importa quanto nós procuremos, deste lado da eternidade, meus irmãos, nós não conseguiremos, como Salomão disse, descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. A nossa visão deste lado da eternidade é limitada. Tente se imaginar a cerca de 3 metros de distância de um muro, que tenha 1 quilômetro de extensão e 500 metros de altura. E nesse muro há uma pintura maravilhosa feita pelas próprias mãos do Criador. Do local onde você está, você só consegue contemplar alguns pequenos fragmentos da beleza dessa obra, mas não todo. Nós poderíamos dizer que este muro, ele é a eternidade, e que o tempo é aquilo que nos mantém a 3 metros de distância dele. Nós não podemos ver toda a obra de Deus, nós temos apenas um ponto de vista, mas Deus tem a visão do todo. E é por isso que neste momento nós somos chamados a confiar que a obra do supremo artista do universo, ela é fantástica, ainda que não possa vê-la completamente. Nós queremos sim ir adiante e saber mais, entender o plano todo de Deus, mas o Criador simplesmente não permite que a criatura seja igual a Ele. Nós precisamos confiar na beleza da sua obra. Meus irmãos, o conhecimento de que nós estamos presos entre o já e o ainda não, entre o tempo e a eternidade, foi ordenado pelo próprio Deus para que nós possamos desejar um caminho que nos leve a Ele. Foi por isso que Agostinho de Hipona, ele suspirou dizendo: Senhor, Tu nos criaste para Ti, e nossa alma não encontrará pouso seguro até voltarmos para Ti. Nós nascemos com uma saudade de um outro mundo. Nascemos com fome por uma vida que se encontra além do alcance do tempo mortal. Isso prova, meus irmãos, que nós somos feitos para outro mundo. Se nada nesse mundo, nem prazeres, nem sabedoria, nem trabalho, e nem todos os frutos que o trabalho pode nos conceder, satisfaz o nosso coração, isso então nos mostra
que a satisfação não pode ser encontrada neste mundo. Deus colocou a beleza da eternidade em nossos corações para que os nossos desejos mais profundos não sejam jamais satisfeitos enquanto nós não alcançarmos conhecimento pessoal e salvífico de Deus em seu Filho Jesus Cristo, o nosso Redentor. Ele que é o princípio e o fim de todas as coisas. Mas pastor, se é assim, se eu não posso ver o todo, como é que eu posso ter certeza de que essa obra de Deus ela é tão bela quanto o Senhor está dizendo? Essa é uma pergunta muito boa. E a resposta para ela é pela fé, pela confiança que justiça e juízo são a base do trono do Deus que a tudo governa dos céus. Pela fé de que todos os decretos e toda a vontade soberana do Senhor, daquele Deus cheio de bondade, que deu seu Filho unigênito como prova do seu amor por pecadores, como eu e você. Essa bondade é sempre boa, agradável e perfeita. É pela fé que nós podemos apreciar a beleza da soberania de Deus. E aqui, meus irmãos, eu quero deixar uma primeira aplicação para nós. Confie na pontualidade e na beleza da soberania do Senhor. Você acredita na pontualidade de Deus? Não só para o mundo em geral, mas também para a sua vida. Você confia que na agenda de Deus, Ele ordenou estações específicas para a sua vida, tempos e propósitos, como Ele quis? Muitas vezes nós achamos e criticamos Deus, porque nós achamos que Ele agiu tarde ou cedo demais. Mas aí passa o tempo e olhando para trás, nós descobrimos que a agenda de Deus era a melhor desde o princípio. Quando uma porta que nós queríamos abrir permanece fechada, então nós acabamos seguindo uma outra direção. E isso acaba se revelando como sendo a direção certa para nós desde o princípio. Nós, em um determinado momento, não estávamos prontos para o relacionamento quando nós queríamos, porém mais tarde sim. Algo acontece e nos obriga a mudar a nossa agenda e nós acabamos tendo uma conversa inusitada, inesperada, que muda toda a direção da nossa vida ou que muda a vida de milhares de pessoas ao nosso redor. Há poucos dias atrás, eu e minha família havíamos planejado sair de casa por volta das 5 horas da manhã para um passeio. Mas frustrados, nós só conseguimos sair às 6h30. E para aumentar o nosso aborrecimento, para uma viagem de 1h30, nós gastamos mais de 3 presos em um engarrafamento. E quando nós chegamos em um determinado momento da viagem, havia um acidente terrível com o caminhão. Quem sabe, o Senhor mesmo, que nos privou e mudou a nossa agenda, para que hoje eu pudesse estar aqui com vocês. Meus amados, temam o Senhor, ao Deus soberano, ao único e verdadeiro Deus, a Jesus Cristo, o Verbo de Deus, e que é Deus, por meio de quem todas as coisas foram feitas, e para quem todas as coisas foram feitas, sem quem nenhuma das coisas que foram criadas viria a existir, inclusive o tempo. Tema aquele que nasceu na plenitude do tempo, e que a seu tempo morreu por nós, pecadores. Aquele que, de um modo formoso, determinou a cronologia de cada um dos segundos da sua vida. Só mais 2 perguntinhas aplicativas. Me responda uma coisa. Vocês creem na perfeita pontualidade de Deus? Creem? Se sim, a sua pontualidade testifica essa sua fé? Se você crê, meu irmão, torne-se um imitador de Cristo. Seja pontual, como o seu Deus é. Meus irmãos, um dia nós vamos saber tudo que Deus fez, do início ao fim. Ou pelo menos tudo aquilo que Ele quiser que nós saibamos. Mas o pregador, ele
ele nos diz o que Deus quer que nós façamos agora. Versículos 12 e 13. Sei que nada há de melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Meus irmãos, gozar, desfrutar da vida é um tema recorrente no livro de Eclesiastes. Salomão agora ele não está mais erguendo o estandarte do hedonismo pagão, daquelas pessoas que sem Deus fazem do prazer o propósito da vida. Não. Ele agora, que entende que Deus está nos céus, governando todas as coisas, ele está defendendo a ideia de que o homem pode gozar, desfrutar das dádivas de Deus como um fruto do seu amor. Nós devemos aprender a celebrar as boas coisas da vida, comer, beber, desfrutar da criação feita por Deus para a nossa alegria. E por que nós devemos fazer isso agora? Porque esse foi um tempo formoso que Deus determinou para desfrutarmos do nosso trabalho. O rei pregador, ele vai nos dizer que desfrutar das benesses do nosso trabalho também é um dom de Deus. Interessante isso, né? O que é interessante, pastor? Porque numa vida sem Deus, e mesmo muitos cristãos, as pessoas veem o salário e todas as alegrias que nós podemos comprar com ele como um direito que nós temos. Eu tenho direito a isso. Mas a Bíblia nos ensina que o fruto do nosso trabalho não é um direito que nós possuímos, é um presente, um dom, é graça de um Deus misericordioso para pecadores culpados, transgressores, que não mereciam outra coisa senão um eterno sofrimento. O que é que nós merecemos de bom, meus irmãos? Nada. Essa é mais uma razão pela qual a soberania de Deus ela é bela. Deus graciosamente determinou que nós tivéssemos prazer e alegria, mesmo neste mundo ferido e adoecido pelo pecado, onde nós deveríamos experimentar somente a dor e o sofrimento. E meus queridos, até as coisas ordinárias, comuns da nossa vida cotidiana, são presentes da soberania de Deus. Uma boa maneira para nós crentes entendermos e aplicarmos este versículo à nossa vida é recitá-lo na primeira pessoa, usando-o como uma descrição dos frutos do nosso trabalho. E assim nós leríamos o versículo da seguinte forma: sei que nada há melhor para mim do que regozijar-se e levar uma vida agradável, digna, regalada. E também que é um dom, um presente, graça de Deus, que eu possa comer, beber e desfrutar do bem de todo o meu trabalho. O cristão, ele reconhece tais coisas não como direitos, mas como presentes dados pelas mãos do Senhor. Meus queridos, simplesmente apliquem estes versículos durante os anos das suas vidas. E então você verá o quão boa será a vida que Deus te dá. Quantas lembranças você terá no tempo da sua velhice? Quantas pessoas você terá feito feliz? E quantos sorrisos terão fluído da sua alma ao desfrutar com santo temor das boas dádivas que esse Deus soberano, único e verdadeiro, determinou para a nossa felicidade? É verdade que você talvez nem sempre vai ser feliz, mas por causa do fruto do Espírito Santo que opera naqueles que creem, você vai sim encontrar beleza e grata alegria na soberana graça de Deus e também no seu trabalho, porque Ele determinou que para a sua vida você deve desfrutar dessas coisas enquanto você estiver debaixo do céu. Então não negligencie a graça de ser feliz. Não negligencie uma vida prazerosa que Deus determinou para nós, e do presente, e de poder desfrutar dos frutos do seu trabalho com o qual Deus te abençoou. A vida cristã não é uma vida de amargura, é uma vida de deleites.
Então, a soberania do Deus único e verdadeiro é cheia de beleza para aqueles que nele creem. Mas para apreciar a beleza da soberania do Senhor, nós também devemos aprender a confiar na soberania de Deus. E esse é o nosso segundo ponto, confiando na soberania de Deus. Versículo 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante de Deus. Este é o versículo-chave dessa nossa sessão. Aqui o pregador, ele está chamando os seus ouvintes e chamando a cada um de nós para podermos permitir que Deus seja Deus, como ele se revela na sua palavra. Aceitando com santo temor, com reverência, a sua absoluta soberania sobre o tempo e sobre a eternidade. Meus irmãos, tudo quanto Deus faz durará para sempre, diz o pregador. Os tempos decretados por Deus são permanentes e são imutáveis. É assim que a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster nos explica isso, dizendo que desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteradamente tudo o que acontece. E foi exatamente isso que Deus disse ao profeta Isaías em 46:10, para que ele anunciasse ao povo de Deus e a nós. Deus disse que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Nós não podemos acrescentar nada ao passado e nem tirar nada dele. Da mesma forma, nós não podemos acrescentar nada ao futuro e nem tirar nada dele. O ponto é que aquilo que Deus fizer, invariavelmente será feito. E nenhum ser humano pode esperar alterar o curso das coisas e da sua própria vida sem considerar os desígnios do Senhor, pela sua própria força. Nós precisamos confiar em Deus. Porém, a soberania de Deus, ela não exclui a nossa responsabilidade, de modo nenhum. É bem verdade que nós não sabemos como é que essas duas coisas andam juntas na mente de Deus. Para mentes limitadas como as nossas, que não podem compreender a mente infinita do Senhor, isso é um mistério para nós, não para Deus. A Bíblia nos ensina ambas as coisas. Deus é absolutamente soberano sobre tudo o que acontece, sobre cada ação dos seres morais. Mas a Bíblia também nos ensina que nós somos totalmente responsáveis por cada uma das nossas obras diante de Deus. Pastor, eu não entendo como essas duas coisas funcionam juntas. Eu também não. Mas o que nós não podemos negar é que ambas estão nas Escrituras. Vejamos alguns textos. Em Abacuque, no capítulo 1, dos versículos 5 ao 11, o profeta, ele reclama com Deus por causa da disciplina que Deus enviaria aos judeus através dos caldeus, dos babilônicos, um povo muito mais ímpio do que os israelitas. Ali Deus diz, porque realizo obra tal, e aqui eu estou cortando os trechos, suscita os caldeus. Deus realiza, Deus suscita. Mas a seguir, surpreendentemente, nos versículos 9 até ao 11, Deus deixa claro que eles fizeram o mal por conta própria. Eles, os caldeus, vêm para fazer violência. Eles reúnem os cativos, eles escarnecem dos reis, tomam as terras, fazem-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. A Bíblia afirma que Deus realiza por meio deles, mas os caldeus são os únicos culpados. Outro texto interessante para nós é Atos, capítulo 4, versículos 27 e 28. Ali está escrito, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão, a mão de Deus,
e o teu propósito pré-determinado. O soberano Deus, que criou todas as coisas, de antemão determinou que Herodes, Pilatos e o povo se ajuntassem em Jerusalém para poder matar Jesus Cristo. Todavia, ao fazê-lo, eles estavam livremente, por sua própria vontade, fazendo o que era mal. Eles livremente fizeram todo o mal que eles quiseram fazer contra Cristo, o Filho de Deus. Mas eles livremente fizeram exatamente aquilo que o propósito e a vontade de Deus haviam pré-determinado. Eu sei que muitas pessoas se ressentem dessa doutrina, não confiam nela, e eu fui um destes. Mas nos dias do apóstolo Paulo, também havia os judeus que não abraçavam com reverência e com santo temor a soberania divina. É por isso que lá em Romanos, no capítulo 9, nos versículos 17 ao 20, Paulo, que infalivelmente inspirado pelo Espírito, nos ensinou que Deus endureceu o coração de Faraó para não permitir que o povo de Israel saísse. E depois Deus castiga Faraó, porque Faraó não os deixou ir. E então Paulo, prevendo a nossa indignação, a minha e a sua indignação, o seu brado de injustiça, o que causaria essa inflamação em nossos corações, Paulo, ele trava um diálogo imaginário com os seus opositores, comigo e com cada um de vocês. E aí ele vai nos dizer o seguinte: tu, porém, que dirás? De que se queixa ele ainda? Deus? De que Deus se queixa ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Se nós estamos só fazendo aquilo que foi decretado por ele. E no versículo 20, o apóstolo diz algo que humilha a nossa arrogante rejeição à soberania de Deus. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode um objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para fazer do mesmo barro um vaso para honra e outro para desonra? Perceba que Paulo aqui ele não explica a suposta injustiça. Ele só afirma o direito que o único e verdadeiro Deus soberano, santo e sábio em todas as suas decisões, tem para fazer o que quiser com a sua criação. Até mesmo decretar tudo o que há de acontecer e dizer que nós somos responsáveis pelos que nós fazemos, sem nos dar qualquer explicação de como essas coisas funcionam juntas. Isso significa, meus queridos, que pasmos, nós sinceramente podemos até dizer, sem qualquer receio: Senhor, eu não entendo. Contudo, se nós cremos que a Bíblia é a infalível revelação de Deus, se somos discípulos de Cristo que de fato creem naquilo que Ele nos ensinou, lá em João 8,31, se permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. Se permanecemos na palavra de Deus revelada na Bíblia, sim, nós podemos dizer: Senhor, eu não entendo. Mas jamais nós poderemos dizer: eu não creio, eu não confio no que está escrito na palavra. Todos estes textos e muitos outros deixam expressamente claro a responsabilidade humana como uma doutrina bíblica, como também mostram inexoravelmente que Deus decretou formosamente tudo o que acontece, tudo o que aconteceu, acontece e acontecerá no devido tempo para a glória dos seus propósitos. Meus irmãos, vocês podem se maravilhar, adorar e confiar na soberania do Deus soberano, único e verdadeiro, cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, mas que também é justíssimo e terrível nos seus juízos, que odeia o pecado e que jamais terá por inocente o culpado. Vocês podem adorar esse Deus que assim se revela nas Escrituras, porque esse é o único Deus soberano, verdadeiro e eterno. Mas o que é o temor do Senhor, pastor? O temor do Senhor é saber que Ele nos vê a cada instante de nossas vidas. E isso é o princípio do verdadeiro saber. Pois se eu confio
confio que Deus me assiste 24/7, então eu vou me afastar do mal. E assim como um filho orgulhoso que tem o seu pai na arquibancada assistindo o seu jogo de futebol, e então procura fazer tudo para gerar alegria e orgulho ao coração do seu pai, da mesma forma, os que confiam na soberania divina procuram em tudo negar a si mesmos, fazendo da palavra de Deus a sua regra de fé e de prática, para saber como reverenciar ao Senhor por causa da sua grandeza, da santidade, da glória e da beleza do seu poder. Temer a Deus, meus irmãos, significa tremer diante da sua ira, amar a sua santidade, temer o seu castigo paterno, confiar na sua presciência, convicto de que tudo que Ele decretou é formoso e tem um propósito para o bem eterno do seu povo, um propósito em que cada uma de nossas alegrias e cada uma de nossas provações servem para a edificação dos eleitos e para que nós acumulemos recompensas e riquezas nos céus, para que Cristo seja glorificado em nós no tempo presente. Temer a Deus é saber que Ele continua no controle, meus queridos, mesmo quando tudo parece fora do lugar e nós não conseguimos encontrar nenhum sentido nos seus propósitos. Você acredita na doutrina da soberania divina? Você consegue aceitar que Deus é realmente o Deus que Ele diz ser? Você aprendeu a temer o seu Criador? Longe de querer nos desencorajar com essa doutrina, o que Deus quer é que nós descansemos no fato de que Ele está no controle absoluto de tudo, da eternidade passada até a eternidade futura. Meus irmãos, eu não sei para vocês, mas para mim isso é encorajador. Essa confiança não é apenas o início da verdadeira sabedoria, mas é também o início da verdadeira e duradoura alegria, da satisfação de uma vida cheia de segurança e propósito. Enquanto nós continuamos o nosso texto, nós vamos perceber que até o versículo 15 é extremamente encorajador. A primeira parte dele diz assim: o que já foi e o que há de ser também já foi. Em 1:9, o pregador já havia dito algo semelhante. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. A diferença é que no capítulo 1, ele fala como se tudo fosse fruto de um acaso sem propósito, de uma vida sem Deus. Mas aqui, em 3:15, ele fala explicitamente, submetendo tudo à soberania do Senhor. As coisas que fogem ao nosso controle, meus irmãos, não devem nos levar ao desespero, mas à confiança no Deus que é soberano sobre tudo o que está acontecendo. E a confiança do rei pregador parece que se estendia para muito além dos seus dias. É por isso que o nosso texto ele termina da seguinte forma: Deus fará renovar-se o que se passou. Essa última expressão é muito difícil entre os estudiosos. Há muitas interpretações, mas eu acredito que ela se refere à unidade, do início ao fim da história que Deus escreveu para a sua criação. Aquilo que um dia foi maculado pelo pecado será renovado quando Cristo vier consumar a sua obra redentora. E é o apóstolo Paulo quem nos ensina a respeito dessa doutrina da completa restauração da criação, lá em Romanos 8, versículos 20 e 21, quando ele escreve o seguinte: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Meus irmãos, no retorno de Cristo, a criação será completamente restaurada. O Senhor fará renovar-se a criação perfeita que já passou por causa do pecado. Quando Ele mesmo vier criar novos céus e nova terra, fazendo descer dos céus a Jerusalém celestial, na qual nós habitaremos e reinaremos com Cristo para todo sempre. Aquilo que foi perfeito no
quando nós nos sentimos presos entre o tempo e a eternidade, lembremos-nos, meus irmãos, da redenção e da renovação de todas as coisas que encontrarão lugar no tempo formoso determinado por Deus, quando Cristo vier consumar a sua obra. Por isso, meus queridos, jamais se esqueça que o que nós fazemos nessa vida importa, inclusive o trabalho com o qual nós nos atarefamos todos os dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus que colocou a eternidade no nosso coração fará as coisas formosas, inclusive as coisas do passado, que agora parecem perdidas e defeituosas, serem como um dia elas foram criadas para si. Tudo no seu devido tempo. Nós podemos confiar na soberania do Deus verdadeiro. Vocês não acham isso? Não só nos nossos dias, mas desde que a queda entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, os homens deixaram de temer a Deus. E não temem e não tremem diante da santidade do Senhor e da sua ira. E não confiam no seu domínio absoluto sobre o tempo e sobre os propósitos. Mas como nós vimos no começo, o líder, homem cheio do Espírito Santo, ele guardou o domínio do Senhor como um sinal de santo temor. E nós? Por que nós, que professamos fé, geralmente não tememos a Deus? Por que é que nós insistimos em crer que nós estamos no controle de todas as coisas? Por que nós cremos que podemos desobedecer aos mandamentos de Deus sem provocar a sua santa ira? Por que quando nós nos achegamos ao Senhor em oração, nós tantas vezes o fazemos de forma mecânica, sem reverência, sem reflexão, sem pensarmos a respeito da pessoa de quem nós estamos pronunciando o nome, sem qualquer temor? Será que não tememos a Deus porque não o vemos? Vocês já perceberam que quando nós vemos um incêndio, nós tememos? Se nós estamos andando e encontramos um animal peçonhento, uma aranha, uma cobra, um escorpião, nós tememos. Quando Israel viu os relâmpagos no Monte Sinai, todo o povo que estava no arraial estremeceu. Mas quando os sinais da terrível presença de Deus foram embora, eles logo deixaram o santo temor e mais uma vez desobedeceram ao Senhor. Meus irmãos, quando nós refletimos no Deus que criou todas as coisas, de modo que os céus e a terra proclamam a glória dele, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, para quê? Para nós conhecermos a sua gloriosa e grandeza, força, para que nós pensemos na dependência que nós temos dele, nós somos obrigados a temer diante de Deus. Sim, é verdade que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a nos dirigirmos a Deus como Pai nosso que estás nos céus. Mas preste atenção, Deus está nos céus. Isso significa que Deus é totalmente diferente de nós, das suas criaturas. Ele é infinito e nós finitos. Ele é o Senhor e nós servos. Ele controla os tempos e nós estamos sujeitos ao tempo. Só há um modo, meus irmãos, de nós nos aproximarmos de um Deus soberano e triplamente santo, com temor. Quer nós busquemos a Deus em oração pessoal, ou nós o adoremos juntamente com o seu povo, quer nós estudemos a sua palavra, ou observemos a sua criação, só há um modo de nos aproximarmos de Deus, com reverência e santo temor. Foi isso que o autor de Hebreus nos ensinou lá em 12, dos versículos 28 ao 29. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumado. Então, meus irmãos, porque Deus, de modo formoso e no seu devido tempo, decretou tudo o que acontece, aprendamos a temê-lo e nos
aproximar dele com santa reverência. Que o Senhor nos abençoe.